Gente, bom dia. Bom dia. Graça e paz a todos. Já temos motivos para agradecer, né? Deus segurou a chuva. Ontem caiu uma chuva e me preocupou. Mas a gente já tem feito aí aquele exercício de Elias, né? A gente pede para segurar a chuva. Até hoje a gente não orou para chover, né? Mas para segurar a chuva tem dado certo. A gente vai dar sequência à nossa série que trata sobre o cristão e a política. Como o cristão se relaciona com a política, como ele vai se relacionar com as eleições, que vão acontecer agora no dia 28 de outubro. A gente está indo para o segundo turno, né? A gente tem visto aí, principalmente nas redes sociais, os ânimos assim, bem exaltados, né? Uma polarização muito grande. E essa polarização eu tô vendo que está alcançando até as famílias. Tem famílias aí que o almoço de domingo vai demorar muito para voltar ao normal, né? O pessoal tem brigado muito, grupo de WhatsApp, tá um negócio terrível, assim, tomara que volte, né? Independente do governante que for tomar posse em 2019. Quem quiser acompanhar a leitura, o texto que a gente vai trabalhar hoje é 1 Timóteo, capítulo 2, a gente vai ler dos versículos 1 a 4, já vai abrindo enquanto eu vou falando aqui. O título da mensagem é Orando pelas Autoridades. Isso que a gente vai trabalhar aqui hoje. Recapitulando um pouco o que o Pedro falou na última mensagem, ele falou sobre aquela questão se política, religião e futebol são coisas que se discutem. E eu concordo com ele, que política, religião e futebol se discutem sim. Principalmente quando a gente lida com questões, por exemplo, como a legalização e a descriminalização do aborto, por exemplo. São questões com implicações políticas. Se esse tipo de lei for aprovada, é política, a gente está falando de política. Então, política, sim, é algo que se discute. E como cristãos, a gente sabe que a gente é a favor da vida, né? O evangelho é a favor da vida. Então, a gente deve se posicionar quanto a isso. Uma outra coisa relacionada à política, que já aconteceu há algum tempo atrás, no final da década de 30 e boa parte da década de 40, na Segunda Guerra, foi o nazismo. Estou dando exemplo de duas coisas diferentes, mas só para a gente ter uma noção. Não tão diferentes porque lidam com a vida, né? O nazismo exterminou milhões de judeus, todo mundo sabe da história, judeus e outros povos considerados minoria. Tudo aquilo foi gerado por uma questão política também. Então como que a gente pode dizer que política não se discute? Como que a gente pode dizer se... Não vou me posicionar aqui sobre esquerda e direita, mas... Cada posição tem as suas implicações que se relacionam com esse tipo de coisa, por exemplo. Religião se discute? Sim, também. A gente tem visto aí atentados terroristas do Estado Islâmico, de outros grupos terroristas. A religião dos caras Alguns dizem que eles interpretam o Corão de uma maneira diferente, mas não sei. O que a gente tem visto são pessoas se explodindo e matando pessoas por religião. Então religião também se discute. E futebol? Futebol não. Tem gente que torce para uns times aí que pelo amor de Deus. É muita vontade. Eu sou um cara que eu não sou contra o futebol, porque eu já acompanhei muito futebol. Hoje em dia eu não ligo muito. E também não vou revelar meu time, que como eu não vou revelar se sou direita ou sou esquerda, não vou revelar, mas eu posso dizer o seguinte, eu desisti. Eu não torço mais. Estão tentando tirar as palavras da minha boca. Não vou falar. Então, mas assim, brincadeiras à parte, tem uma coisa que o futebol tem em comum com a política e com a religião. O que eles têm em comum? A passionalidade que as pessoas lidam com o futebol é a mesma que eles lidam com a política e com a religião. As pessoas às vezes estão mais preocupadas em torcer pelo seu candidato, torcer para o seu partido, torcer para o seu líder religioso, sacrificando a razão, deixando a razão completamente de lado, deixando o senso crítico de lado para defender uma ideia. E às vezes a pessoa parece até que dá aquela dúvida assim, será que eu estou certo mesmo? Mas ele não quer dar o braço a torcer, não. O negócio é ganhar a discussão. Então esse é um problema que essas três coisas têm em comum. E vindo aqui agora para a Bíblia, uma dificuldade que a gente encontra quando a gente olha para a Bíblia, procurando respostas de como lidar com política, de como lidar com eleições, é que
no Brasil a gente tem supostamente a democracia. Eu digo supostamente porque tem teorias da conspiração falando sobre manipulação, sobre urnas fraudadas, não sei. Se fala muito sobre isso. Então, vamos partir do princípio que a gente vive numa democracia. Você não encontra democracia na Bíblia. Você encontra sistemas de governo como a teocracia, que é um governo liderado pelas leis de Deus. A gente encontra a monarquia, um governo de reis. A gente encontra o imperialismo, Roma, que vem dominando vários povos, subjugando vários povos. Então, é uma realidade um pouco diferente da nossa. Mas tem uma coisa que não mudou nisso tudo. O homem não mudou. O homem continua pecador, ele continua corrupto, ele continua egoísta. Em contrapartida, Deus continua santo, continua soberano, continua misericordioso, continua justo. E o grande problema não é o sistema de governo. Eu sei que cada um tem seus prós e contras, mas o problema é o homem. O homem que é o problema. Porque o homem que é corrupto. Não é o sistema, não são as ideias, não é a ideologia que se corrompe, é o próprio homem. A gente vê isso. Tanto esquerda como direita é a corrupção. Por quê? O homem está ali. Então, antes de a gente entrar na palavra propriamente dita, duas coisas são muito importantes a gente ter em mente no decorrer da mensagem. Duas delas é a tensão da soberania de Deus e a responsabilidade humana. São duas coisas que muitas vezes não fazem sentido pra gente. Parece que são verdades que se chocam e a gente não consegue conciliar. Mas se você for fazer uma leitura panorâmica da Bíblia, você vai encontrar essas duas verdades de uma maneira muito contundente, vastamente nas Escrituras. Deus é soberano e o homem é responsável. Deus determina, mas o homem é responsável. Deus faz o que Ele quer, como Ele quer, da maneira como Ele quer. E se a gente questionar, a gente corre o grande risco de receber a mesma resposta que Paulo dá em Romanos 9:20, que diz o seguinte: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Deus faz o que Ele quer, a gente não pode esquecer disso. A gente vai votar, a gente vai fazer o nosso papel, mas o homem que assumir vai ser o escolhido por Deus. Porque Romanos 13:1 diz que toda autoridade é estabelecida por Deus. Toda ela, seja boa ou má, seja honesta ou corrupta. A gente tem que lidar com isso. E nada disso exclui a ideia de que Deus é soberano, que Ele está no controle. Tudo está no controle dele. Romanos 13:1 também diz o seguinte, que a gente deve se submeter às autoridades. Mas como é que é isso? Será que eu tenho que me submeter às autoridades sempre? Todo momento? Atos 5:29 dá a resposta. É mais importante você obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Isso, a gente está falando dentro de um contexto onde o Império Romano dominava. Não tinha democracia. Não tinha como você... vou lutar pelos meus direitos. Se lutar pelos seus direitos, você poderia até lutar. Mas você ia lutar uma vez só. E outra coisa para a gente recapitular aqui da mensagem do Pedro, ele falou sobre o cidadão vota, o cristão ora e o cidadão cristão age. Dentro de uma democracia, como é que a gente age? Primeiro, começa com o voto, né? Você pesquisa o seu candidato, está na internet os planos de governo, você lê e toma uma decisão segundo suas próprias convicções. Voto consciente. O segundo, que é o grande problema do brasileiro, não esquecer de quem você votou. Isso é muito comum, né? O cara vota, como que ele vai acompanhar o candidato? Ele esquece. Então aproveita, anota, tem internet, você dá um jeito aí para você não esquecer o seu candidato. Acompanha a performance do seu candidato, cobra o que ele prometeu, porque como o brasileiro esquece, se o brasileiro esquece o candidato, as promessas então é que ele vai esquecer mesmo. Se nada disso resolver, dentro de uma democracia, a gente tem o que eu vou chamar aqui das ferramentas democráticas. O que seriam essas ferramentas democráticas? Tem as manifestações, como a gente teve há pouco tempo, protestos, coisas do tipo, greve dos caminhoneiros, sem entrar nos méritos da procedência dessa greve. E a gente tem o impeachment, como aconteceu com a Dilma. Mas tudo isso aqui, gente, tem lei. Você não pode fazer de qualquer maneira, não é anarquia. Por exemplo, a greve, antes de parar um equipamento muito prioritário para a empresa, o sindicato tem que avisar com 72 horas de antecedência. Os equipamentos mais secundários com 48. Então tudo isso aqui tem lei. Existem as formas de você trabalhar
e você lutar pelo seu direito dentro das leis, ou seja, sem você ir contra o Evangelho. E mais uma coisa antes de entrar na palavra, já que a gente vai tratar bastante aqui de oração pelas autoridades, é importante a gente desmistificar a questão da oração. Não tem essa coisa, deixa fulano orar porque fulano ora bonito. Ou fulano, quando ele ora, o negócio acontece. Se ele ora e acontece é porque ele tem fé. O importante da oração é ter fé. E oração é uma coisa muito simples. Muito simples. É conversar com Deus. É uma palavra mais bonita que a gente usa para conversa com Deus. E como o Daniel falou aqui na nossa devocional, tá aqui, não tô copiando não. Errado mesmo é não orar, né? Melhor do que você não tem questão de orar errado, você tem que orar. Importante que você ore, você vai desenvolver isso ao longo da sua vida. Mesmo porque Paulo fala que ninguém sabe orar como convém, né? O Espírito Santo ajuda a gente na oração. Então vamos aí à palavra, né? É 1 Timóteo capítulo 2, vou fazer uma leitura aqui dos versículos 1 a 4, depois a gente vai passando por versículo por versículo. Diz assim a palavra de Deus: antes de tudo, peço que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Ore em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse aí é o texto. Agora vamos aqui versículo a versículo e vendo o que a gente pode aprender para aplicar isso na nossa vida cotidiana. Antes de tudo, peço que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Algumas palavras e expressões me chamam a atenção aqui. Uma delas é antes de tudo. Essa expressão, bem no início do versículo, também pode ser traduzida como antes de qualquer coisa ou em primeiro lugar, dando a ideia de grande prioridade. Oração deve ser uma prioridade, deve ser primazia na sua vida. Mas não significa que a oração precisa ser a primeira coisa que você faz no seu dia. Vou falar da minha experiência. Eu oro pela manhã, mas não rendo a mesma coisa mais pro meio do dia. Então você tem que procurar saber qual o horário que você está mais bem disposto, sua cabeça está melhor. Pega esse horário e despreocupadamente ore. Use esse horário para você se dedicar a pedir pelas nossas autoridades, a orar pelos seus familiares, a orar por conversão, a orar por todos que estejam no seu coração. Outra coisa é prática. Prática. A minha versão bíblica aqui usa a palavra prática. Peço que se use a prática. Dando a ideia de quê? De frequência, de constância. Algo que faz parte da sua rotina. Oração tem que fazer parte da sua rotina. E também tem a ver com quantidade, como o Pedro falou aqui. A gente tem que melhorar essa questão da quantidade. Quanto a essas palavras, súplicas, orações e intercessões, a maioria dos teólogos não fazem muita distinção entre essas três, não. Dizem se tratar apenas de uma ênfase. E eu creio que essa é a posição mais segura. Para a gente não acabar atribuindo à Bíblia coisas que originalmente o autor não pretendia querer dizer com aquilo. Então a gente deve se esforçar na oração, mortificar nossa carne, porque a carne ela não quer submeter o Espírito. Necessita de um esforço disso. E é interessante uma frase de Lutero que diz o seguinte: oração é o suor da alma. Ele era um cara que orava pelo menos 2 horas por dia, de 2 a 4 horas por dia. Se ele tivesse muito problema, ele orava 4 horas por dia. E também pede aqui para a gente orar por todos os tipos de pessoas, por todas as pessoas, mas o sentido é todos os tipos de pessoas, independente de sexo, classe social, etnia, nível de instrução, cultura. A gente deve orar por todos. Todos são merecedores de oração. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não trata com imparcialidade. E se somos imitadores dele, faz parte da nossa vida também não distinguir as pessoas por qualquer coisa desse tipo. Ainda que inconscientemente às vezes a gente faz, né? Inconscientemente, conscientemente, a gente tem que se policiar para a gente não deixar isso acontecer. Versículo 2 diz assim: orem em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila,
com toda piedade e respeito. Agora eu quero que você faça aqui um exercício comigo. Eu quero que você se imagine lá no primeiro século. Fazer uma viagem no tempo que você vai aprender teologia na raiz mesmo. Você não vai aprender mais teologia nos livros. Você vai presenciar o primeiro século. Vamos ter Paulo. Para quem que Paulo está falando para orar aqui? Vale te lembrar que o governante da época era o imperador Nero, muito conhecido pela sua crueldade, perseguiu cristãos. Ele praticou praticamente todos os pecados listados. Se você voltar à página da sua Bíblia aí no capítulo 1 de 1 Timóteo, entre os versículos 9 e 10, vai falar daqueles que matam pai ou mãe, vai falar de homicidas, vai falar de imoralidade, vai falar de práticas homossexuais. Para quem não sabe, chegou um papo, diz a história, né? Chegou um papo para Nero que a mãe dele estava conspirando contra ele e mandou executar a própria mãe. Ele, homicida então, aí que ele era mesmo, imoral, nem se fala, e também praticou homossexualidade, uma coisa que era até comum em Roma. Ele iluminava, olha só o sadismo do cara, ele iluminava as ruas de Roma com os corpos de cristãos pendurados em postes, em chamas. Ele iluminava as cidades dessa maneira. E o mesmo Paulo que está pedindo para a gente orar, está pedindo para os cristãos do primeiro século orar pelas autoridades, foi o mesmo Nero que decapitou Paulo alguns anos depois. Se você quiser saber um pouco mais disso, tem 2 filmes, 2 indicações de filme. Paulo, Apóstolo de Cristo, e Pedro, a Redenção. Tem até na Netflix, esse de Pedro. Pode parecer tamanha crueldade desses caras que não há esperança para eles. Mas Paulo dá o próprio exemplo dele aqui no capítulo 1 de 1 Timóteo, entre os versículos 13 e 16, ele dá um testemunho dele. Ele fala que ele era blasfemo, ele fala que ele era perseguidor, insolente, mas ele fala que fez isso na sua ignorância, na sua incredulidade. E diz também o seguinte no versículo 5, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele era o principal, dos quais ele era o pior, ele se diz o pior dos pecadores. E no 16 ele fala assim, para que em mim, que sou o principal, ou seja, o pior dos pecadores, Cristo pudesse mostrar a sua completa longanimidade, a sua completa paciência. É como se Paulo estivesse dizendo assim, se Deus deu jeito no cara ruim como eu, não pode dar nessas autoridades corruptas e cruéis, porque ainda que as autoridades de hoje não matam como Nero matava, de executar as pessoas assim mesmo, jogando aos leões ou incendiando as pessoas, eles matam com falta de educação, falta de alimentação. Aí o cara parte pro crime, ou o cara simplesmente morre de fome se for um honesto que não tem condições de se alimentar. Largam as pessoas em hospitais públicos sem qualquer cuidado no corredor mesmo. Então eles matam sim, eles são, de certa forma, eles também são homicidas. E Cristo veio para os piores mesmo. Veio para tirar eles, incluindo a gente, das trevas. Nessa hora a gente tem que falar como Cristo, a gente tem que lembrar das palavras de Cristo. A gente vê as pessoas fazendo um monte de besteira, não é para a gente partir para o discurso de ódio, a gente tem que falar como Cristo. Cristo estava lá sendo crucificado, ele disse assim, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mas isso não significa que os criminosos não têm que pagar, não têm que ser punidos pelos seus crimes. Um exemplo mesmo na crucificação era um dos ladrões que estava do lado dele ali. Estava sendo crucificado, mas ainda teve tempo de arrependimento, ainda teve tempo de ser salvo. Mas ele pagou pelo que ele fez, ele pagou pelos seus delitos. O versículo 2 ainda fala de vida mansa ou pacífica. Mansa também pode ser traduzido por pacífica, né? Para evitar um duplo sentido. O cara quer uma vida mansa, né? Não é isso que ele está querendo dizer. Vida mansa e tranquila, que significa uma vida livre de inquietações internas e externas. O que significa uma vida livre de inquietações externas e internas? Externo vai ter a ver com a sociedade, né? E a gente tem visto aí uma verdadeira guerra civil em muitos lugares do Brasil. Tem quadrilhas que estão se tornando um poder paralelo, batendo de frente ou até superando a nossa polícia e os exércitos. Tamanho armamento que esses caras têm em mãos. Isso me faz lembrar de uma coisa que, assim, quando me mostraram isso, eu achei um absurdo. Vocês já ouviram falar de um aplicativo chamado Fogo Cruzado?
É um aplicativo que ele dá um mapeamento da onde que está tendo tiroteio. Já pararam para imaginar aqui? Que ponto é esse que a gente chegou? Ele é tipo um GPS, ele mostra um mapa, onde que tiver uma luzinha vermelha, é onde que está tendo tiroteio. Daqui a pouco eles vão integrar o seu GPS, né? O cara tá dirigindo ali, ó, vou cruzado aí, muda a rota. Quem vai dar jeito nisso vão ser as nossas autoridades, mediante a nossa oração. A gente precisa fazer isso. Uma vida livre de inquietações externas, numa linguagem, trazendo para uma linguagem atual, seria uma segurança pública controlada. É uma pauta de muitos planos de governo a questão da segurança pública, que tem sido uma mácula na nossa nação, né? Nossas orações sendo atendidas, vamos imaginar aqui que Deus ouça as nossas orações e torne a nossa sociedade pacífica. Tá tudo bem, tudo tranquilo, a violência é reduzida, né? Porque não tem como também excluir totalmente, a gente ainda está num mundo caído, ainda somos pecadores, mas, e mesmo criando todo esse ambiente favorável, tem uma coisa, essa inquietação interna, que eu falei daqui, a inquietação externa, uma vida livre de inquietação externa, uma vida livre de inquietação interna. Essa inquietação interna, só o Espírito de Deus atuando na pessoa, só nascendo de novo. Não tem outra maneira. E Filipenses 4,7 fala muito bem sobre isso. Fala que Deus dá uma paz que excede todo entendimento, que ultrapassa os limites lógicos da nossa razão, essa paz que Deus coloca no nosso coração. Isso significa o quê? Que independente de como tiver a situação externamente, se você tiver essa paz que esses cristãos do primeiro século tinham, que entregavam, que não tinha problema em entregar sua vida à morte, eles não tinham esse problema porque essa paz estava dentro deles. Eles tinham essa paz. Eles sabiam o fim que eles teriam. O versículo 2 ainda diz o seguinte: para que vivamos vida mansa, tranquila, com toda piedade e respeito. Uma sociedade piedosa e respeitosa é aquela que cumpre os mandamentos da Bíblia, que se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Obviamente, uma sociedade impiedosa e desrespeitosa é uma sociedade que não pratica esse mandamento, que despreza Deus, que não ama o seu próximo. E a gente tem visto uma sociedade assim, muito desrespeitosa. Uma sociedade que não tem se importado com as coisas de Deus e muito desrespeitosa. Hoje em dia, as gerações passadas vão lembrar disso melhor, né? De respeito ao idoso, respeito à mulher, coisas que estão em extinção praticamente na nossa sociedade. Os professores de escola pública, então, nem se fala. A gente teve há pouco tempo aí a história do professor Tiago, né? O cara desistiu de dar aula. O cara foi humilhado em sala, tem vídeos, tem tudo, quem quiser procurar. O cara, tipo assim, desistiu, porque eu vejo assim, o magistério, o magistério é um sacerdócio praticamente, principalmente num país como o nosso, em países que valorizam que o professor, no Japão, por exemplo, o professor ganha salários altíssimos. O Brasil é muito desvalorizado. Então, se o cara quer realmente dar aula, o cara entende aquilo como um sacerdócio, como uma missão mesmo. E a gente vê um cara desistindo disso é muito triste, é muito triste. Então, se a gente conseguir essa sociedade, através das nossas orações, com toda piedade e respeito, esse é um problema que vai ser reduzido bastante. Versículo 3 diz o seguinte: isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. O que é bom e aceitável diante de Deus? É que a gente ore para a sociedade doente, para ver se Deus salva alguns. Versículo 4: que desejo que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aqui está a principal razão de tudo que está sendo falado nesse texto. A ideia é o seguinte: através de uma política justa, de uma política honesta, a gente tem esse ambiente manso, tranquilo, com piedade, com respeito, para facilitar o Evangelho. O Evangelho ele vai ser pregado de toda maneira, mas a gente pode ter um ambiente mais favorável para que o Evangelho se expanda. E para que isso? Para que o Evangelho precisa ser pregado? A resposta está no mesmo versículo 4, para que todos sejam salvos e conheçam a verdade, sendo que a verdade é Cristo, o caminho, a verdade e a vida.
Bom, dando um pequeno resumo aqui de tudo que a gente falou, a oração deve ser feita com fé, com frequência, quantidade e esforço, tendo prioridade na sua vida. Direcionada a quem essas orações? No caso específico aqui de 1 Timóteo, capítulo 2. As autoridades políticas e todos os tipos de pessoas. Porque através das autoridades políticas, as autoridades governamentais, as pessoas vão ter uma maneira mais tranquila, mais favorável de ouvir o Evangelho e poder viver a sua fé livremente. Quais vão ser os efeitos que vai causar na sociedade? Vai tornar a sociedade mais segura, violência reduzida, a gente vai resolver essa questão da segurança pública, que é uma pauta muito importante dos planos de governo. E que efeitos isso vai ter nas pessoas? Nas pessoas. Vamos ter uma sociedade com valores, uma sociedade mais ética, uma sociedade que respeita quem respeita, né? Romanos também fala isso, Romanos 13. Bom, gente, então independente dos resultados dessas eleições, com um governo bom ou ruim, porque quem vai tomar posse, como a gente viu aqui que Deus é soberano, Deus é que estabelece toda a autoridade estabelecida por Ele, então o cara que assumiu o governo vai ser um cara escolhido por Deus. O que a gente não pode esquecer, independente de quem assumir, bom, ruim, honesto, desonesto, fazendo um bom governo ou não, a gente tem que lembrar o seguinte: nós não somos daqui, nós somos peregrinos nessa terra. O reino de Jesus, ele mesmo disse: meu reino não é desse mundo. Mesmo porque também se a coisa ficar muito boa, muita gente não vai nem querer, mas não vai nem lembrar de céu, né? O céu pra quê? Já estou no céu. Então aqui, no mundo caído, pecador, isso nunca vai acontecer. Plenamente. E como o Tiago disse aqui da última vez, nós somos o quê? Cidadãos dos céus, né? Nossa esperança não deve estar nessas eleições. Nessas eleições que a gente vai votar no dia 28 de outubro. Mas a nossa eleição a nossa esperança tem que estar na eleição em Cristo. Nós somos aqueles que um dia se arrependeram, aquele que um dia nasceu de novo, a esperança dele tem que estar nessa eleição. Minha eleição está em Cristo, minha esperança está em Cristo, minha esperança está no fato de termos sido escolhidos pela graça. Eu quero terminar aqui com um versículo de 2 Pedro, capítulo 3, versículos 11 a 13, não precisa abrir para não tomar muito tempo, diz o seguinte: que devemos viver de maneira santa e piedosa, aguardando novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Porque a plena e verdadeira justiça, a gente nunca vai viver aqui. Só na Nova Jerusalém, que a gente vai desfrutar de um governo, vamos dizer assim, né? O governo de Cristo. Que a sua confiança e sua esperança esteja nele. É essa a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Tenham um bom domingo.